E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas ainda muito perplexas a esse respeito, né, ao que elas viram, né, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles, os homens de vestes resplandecentes, lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha que pergunta interessante. Por que buscais aquele que está vivo entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. É muito maravilhosa a palavra do Senhor, né? Que nos abre a visão, né? E nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Somente a fé tem esse poder, né? O que elas viram sem a sua fé ativada, né? Elas chegaram no sepulcro, se prepararam para aquele momento, né? Mas elas estavam perplexas, elas estavam atemorizadas, não com fé, né? O contrário de fé é você estar cheio de medo, né? Na fé não existe medo. Então, elas estavam vivendo um momento contrário à fé. Elas haviam vivido um tempo de fé com Jesus, caminhando junto delas. Jesus é tirado delas, né? Elas passam pelo sofrimento da dor, da perda, da morte, e a fé vai embora com a morte, né? Natural ali, física do nosso Senhor Jesus Cristo diante delas. Então, elas chegam, né? E ainda indo ao encontro de alguém que elas acreditavam ter morrido, né? E junto com essa morte delas, desse Senhor delas, morreu também a sua fé. Então, você não muda ambiente nenhum quando você vai sem fé, quando você vai atemorizado, quando você vai perplexo, né? Se for para eu e você ir para algum lugar, é melhor a gente se encher de fé primeiro, né? Se for para nós sairmos da nossa casa, que seja em alta madrugada, que seja no sol do meio-dia, que seja a hora que for, é melhor a gente se encher de fé primeiro. Senão os nossos olhos não verão aquilo que o Senhor quer nos mostrar. O céu não nos fala de morte, o céu nos fala de vida, né? E no céu não existe morte, existe vida, né? E existe fé, né? Então, é muito lindo, queridos, que eu gostaria que a gente se atentasse ao verso 7, né? Dependendo da versão aí da sua palavra, né? Da palavra de Deus que você tem. Eu vou até ler uma outra versão aqui que eu tenho. 7. Ó, nessa minha outra versão que eu tenho aqui, tá dizendo assim, ó. Verso 7 de Lucas 24. Quando disse, né, os anjos ou os homens de roupas resplandecentes, né, as Marias, né, e as mulheres que estavam com Maria. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, quando a mensagem do céu, queridos, ele não cita a morte, né? Então, a morte, ela foi feita para o homem natural, né? Então, todos nós, naturalmente, se não formos arrebatados, passaremos pela morte. Mas a pessoa que já recebeu a Cristo, né? Que já teve o seu espírito
vivificado em Cristo Jesus, aquele que é eterno, né? Ele tem que buscar em Deus e na sua palavra, olhar para toda circunstância e toda situação com o coração cheio de fé, para que os seus olhos espirituais sejam ativados e não fique somente os seus olhos naturais enxergando ou vendo, né? Porque aí você terá uma visão limitada daquilo que Deus tem para mim e para você, né? Então, o que já tinha acontecido ali, foi algo tão maravilhoso, tão estrondoso, mas o temor, o medo, a perplexidade do coração das Marias não deixou elas enxergar a grandeza daquilo que Jesus já havia feito, né? Tudo, queridos, que Deus está produzindo na nossa vida, primeiro é feito no plano espiritual. Então, se nós olharmos apenas com os nossos olhos naturais, nós vamos ficar como as Marias, atemorizadas, né? Elas já saíram de casa num sentimento de perda, né? Você nunca deve sair do seu lar e deixar esse sentimento te dominar, sabe? Buscar e lutar e perseverar para você viver como um vencedor, né? Aquele que crê mais do que vencedor. Então, é você realmente não aceitar na sua mente, no seu coração, que você saia de casa já com uma contra-resposta de perda, né? Sabe, de frustração. Não aceite isso, né? Porque o que o Senhor Jesus fez, nada que você vive no presente, né, pode mudar, sabe? Então, se nós entendêssemos a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus e em qual posição ele nos conduziu espiritualmente, né? E a cada dia que a gente se envolve e se aproxima dele, ele nos leva também naturalmente para esse plano, a gente não aceitaria, queridos, acordar e ficar mais do que o tempo necessário que você se senta, entende que o Senhor te deu a graça de acordar e ficar, sei lá, que seja 5 minutos, permitindo que pensamentos de derrota, de frustração, de angústia, de tristeza domine somente o seu coração. Nós não poderíamos, nós não devemos permitir que seja dessa forma, porque o que estamos sentindo hoje, né, o que estamos vivendo hoje, as dores de hoje, né, as lamúrias, as aflições de hoje e do agora, não muda o que Jesus já fez por nós. Não pode mudar, né? Não pode mudar. Não tem como mudar. Ninguém pode mudar o que ele já fez. Então, eu falo que Pedro está em todas, né? Coisa linda. Por isso que eu amo tanto, né? O exemplo de vida de Pedro. Elas olharam com os olhos naturais, viram anjos, queridos.